Olá, meus queridos, minhas queridas. Voltamos aqui ao estudo dos benefícios do regime geral de previdência social. Neste vídeo, ainda falaremos um pouquinho de nada aqui acerca do auxílio reclusão. Dissemos aqui que uma das condições para que os dependentes recebam auxílio reclusão é que o segurado não esteja recebendo remuneração da empresa. Sim, isso está muito claro aqui no texto aqui da Lei 8.213, no artigo 80, que diz: o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido da prisão que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Bem, isso é fato. Se o cidadão é empregado de uma empresa, comete um crime, é recolhido à prisão, e a empresa com a qual ele tem relação de emprego continua pagando a sua remuneração, isso significa que os seus dependentes não terão direito a receber o auxílio reclusão. Porém, é importantíssimo atentarmos para o artigo 2º desta lei aqui, 10.666. Tem o número 10, logo em seguida vem o número da besta-fera, né, que é 666. Está na Bíblia, está lá no livro de Apocalipse. O número da besta-fera é 666. Então aqui o número da lei, só para você não se esquecer, é o número 10, seguido do número da besta-fera. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui o artigo 2º. Artigo 2º dessa lei 10.666. 10.666. Vamos lá. Diz o seguinte: o exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, que contribuir na condição de contribuinte individual ou facultativo, aí vejam aqui, isso não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes. Então, aparentemente, está ocorrendo um conflito entre o artigo 80 da Lei 8.213, que diz: se o segurado estiver recebendo remuneração da empresa, os seus dependentes não terão direito a receber o auxílio reclusão, e aqui o artigo 2º da Lei 10.666, que diz: o fato de um segurado que está recluso em regime fechado ou semiaberto, o fato dele exercer atividade remunerada, isso não prejudica o recebimento do auxílio reclusão por parte dos seus dependentes. Então, aparentemente está havendo um conflito aí, né? Mas esse conflito é só aparentemente. Na verdade, não existe conflito. Aqui, de acordo com o artigo 80, a questão é a seguinte: o cidadão é empregado de uma empresa, aí cometeu um crime, foi recolhido à prisão e a empresa continuou pagando remuneração para ele, os seus dependentes não terão direito a receber auxílio reclusão. Aqui no artigo 2º da Lei 10.666 é outra coisa. Aqui o segurado foi recolhido à prisão, a empresa, se por acaso ele era empregado de uma empresa, a empresa lhe demitiu, parou de lhe pagar a remuneração. Aí, como ele é um segurado de baixa renda e tem dependentes, então os seus dependentes
passaram a receber auxílio reclusão. Depois de algum tempo, lá dentro da penitenciária, ele passou a exercer uma atividade remunerada, que é comum os presidiários exercerem atividade remunerada. Não há vínculo empregatício em relação a essas atividades remuneradas exercidas pelos presidiários. Não há vínculo empregatício. Às vezes, até eles prestam serviço a alguma empresa, na maioria das vezes por intermédio da unidade carcerária. Às vezes, eles desenvolvem atividades de artesanato, mas essas atividades, esses trabalhos, são remunerados. O que o artigo 2º da Lei 10.666 está dizendo é que se o preso passar a exercer uma dessas atividades remuneradas enquanto está cumprindo a pena, isso não prejudicará o auxílio reclusão que, porventura, os seus dependentes estejam recebendo. É isso. É outra coisa diferente lá do que diz o artigo 80. São coisas diferentes. Tá legal? Só esse artigo 2º, ele está um pouco desatualizado quando ele fala assim, né? O segurado recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto, que contribui como contribuinte individual ou facultativo. Na verdade, atualmente, o presidiário, se ele quiser contribuir para a Previdência, terá de ser como segurado facultativo. Mesmo que ele exerça atividade remunerada, a filiação do presidiário, mesmo quando ele exerce atividade remunerada, não é mais como contribuinte individual. É sempre como segurado facultativo. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Tanto faz o presidiário exercer essas atividades remuneradas típicas dos presidiários, como não exercê-las, tanto num caso como no outro. Se ele quiser se filiar à Previdência, será como segurado facultativo. Bem, mas é porque essa lei 10.666, ela é do ano de 2003, e lá naquele tempo, quando o presidiário exercia atividade remunerada, ele se filiava obrigatoriamente como contribuinte individual. Porém, isso já mudou. Não é mais assim. Presidiário, se quiser ser segurado da Previdência, será na condição de segurado facultativo. Bem, fazendo essa rápida atualização aqui no artigo 2º, mas no demais, o artigo 2º está em vigor. O artigo 2º da Lei 10.666 está em vigor e vale. Tem um segurado recolhido à prisão. Os seus dependentes estão recebendo auxílio reclusão. O presidiário passou a exercer atividade remunerada. Anote na caderneta. Isso não prejudicará o recebimento do auxílio reclusão por parte dos seus dependentes. Anotou? Artigo 2º da Lei 10.666. Pronto. Se anotou, podemos partir para frente, porque atrás vem gente. Bem, sobre a questão do fato gerador, nós já falamos acerca do fato gerador de todos os benefícios. Ok? Agora, vamos falar um pouco dos dois serviços que a Previdência Social tem, que é a reabilitação profissional e o serviço social. Vamos lá. Vamos ver aqui os artigos 89 e artigo 88 da Lei número 8.213. Vejamos aqui. Olha, essa seção 6 aqui, da Lei 8.213, ela trata exatamente dos serviços. Tá legal? Aí no artigo 88, que é a subseção 1, o serviço de que trata o artigo 88 é o serviço social. E lá no artigo 89,
que está na subseção 2, o artigo que é o serviço que é disciplinado aqui, previsto no artigo 89, é a habilitação e reabilitação profissional. Aí o que é isso? Vamos começar por esse aqui. Artigo 89 da Lei 8.213, habilitação e reabilitação profissional. Vamos lá. O artigo 89 diz o seguinte: a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho. Veja, quando a Lei 8.213 utiliza esse termo aí que está realçado em azul, beneficiário, essa palavra beneficiário engloba tanto os segurados como também os dependentes. Que reabilitação profissional é um serviço que tanto se destina aos segurados como também aos dependentes. Os dois serviços têm essas características, né? Tanto a reabilitação profissional como também o serviço social, eles são para ambos os beneficiários, ou seja, tanto para os segurados como também para os dependentes. É diferente dos benefícios. Os benefícios, você pega um determinado benefício, aquele benefício ou é para o segurado ou é para o dependente. Por exemplo, pensão por morte é só para dependente. Segurado não tem direito a receber pensão por morte. Aposentadoria, qualquer uma que seja, é só para o segurado. Dependente não recebe aposentadoria. Mas aqui, os dois serviços, eles se destinam a ambos os beneficiários. Tanto é para os segurados, como também para os dependentes. Prossigamos. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado para o trabalho, incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a reeducação e readaptação profissional e social indicadas para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Então aqui você tem uma ideia do que é a reabilitação profissional. Ela se destina a quem? A pessoas que perderam ou totalmente ou parcialmente sua capacidade para o trabalho, ou então para pessoas que são portadoras de deficiência. E o objetivo é o quê? É fazer com que essas pessoas se recuperem ou se reeduquem para uma atividade profissional ou para que possam participar do mercado de trabalho ou das atividades no contexto em que vivem. Agora, aqui o parágrafo único vai dar uma ideia do que o que é, na verdade, a reabilitação profissional. Ou seja, como é que ela funciona? Como é que a reabilitação profissional funciona no âmbito da Previdência Social? Aí o parágrafo único diz: a reabilitação profissional compreende, aí aqui, fornecimento de aparelho de prótese. Por exemplo, a pessoa amputou a perna, a Previdência pode oferecer uma prótese, uma órtese e instrumentos de auxílio para a locomoção, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso, e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional, reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, caso não estejam funcionando, a Previdência pode substituir por outros, o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. Então, aqui dá para entender mais ou menos como é que a reabilitação profissional funciona. O artigo 90
vale a pena ser lido, porque tem uma informação importante. Diz o seguinte, artigo 90. A prestação de que trata o artigo anterior, ou seja, a reabilitação profissional, é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos dependentes. Então, veja, como eu falei anteriormente, a reabilitação profissional, ela se destina a ambos os beneficiários. Tanto é para os segurados, como também é para os dependentes. Porém, o artigo 90 diz que, no tocante aos segurados, a reabilitação profissional tem caráter obrigatório. A Previdência se obriga, por lei, a prestar o serviço de reabilitação profissional aos segurados, inclusive aos aposentados. E para os dependentes? Bem, para os dependentes não tem caráter obrigatório. Porém, a Previdência Social também poderá prestar esse serviço na medida das possibilidades do órgão de Previdência Social. Ok? Então, fica a dica. Reabilitação profissional para os segurados, inclusive aposentados, tem caráter obrigatório. E para os dependentes, não tem caráter obrigatório. Porém, ela será prestada aos dependentes na medida das possibilidades do órgão previdenciário. Bem, aqui o artigo 93, que ainda tem a ver com reabilitação profissional, tem também uma informação muito importante, que é a seguinte, ó, e essa informação vale para empresas que tenham a partir de 100 empregados, ou seja, empresas com 100 empregados ou mais. Essas empresas, elas são obrigadas a reservar uma parte das suas vagas de emprego para segurados, para beneficiários da Previdência que foram reabilitados ou para pessoas portadoras de deficiência. A gente vê muito assim em supermercados, algumas pessoas assim ali nasquelas prateleiras, repondo mercadorias. Aí às vezes a gente tenta falar com o cara e o cara não responde, porque muitas vezes é um surdo-mudo. Aí a gente pensa, olha como a empresa é gente boa, ela reservou uma parte das suas vagas para pessoas com deficiências, para o surdo-mudo. Porém, ela reservou porque a lei obriga. Geralmente, esses grandes supermercados, obviamente, eles têm muito mais do que 100 empregados. Muitos deles, numa única loja, eles têm 100 empregados. Imagina a empresa como um todo, né? Então, a lei obriga. Artigo 93 da lei número 8.213. Essa lei aqui, que trata do direito previdenciário, é que tem essa obrigação aqui importante. Empresas que têm a partir de 100 empregados são obrigadas a reservar um percentual das suas vagas de emprego para beneficiários da Previdência que foram reabilitados ou então para pessoas com deficiência. Aí qual é o percentual? Bem, isso é para empresas que têm uma quantidade maior ou igual a 100 empregados. Então, de 100 até 200 empregados, ela tem que reservar 2%. Se a empresa tem de 201 a 500 empregados, tem que reservar 3% das suas vagas para beneficiários reabilitados e para portadores de deficiência. De 501 a 1.000, 4% das vagas. De 1.001 em diante, 5% das vagas. Então, vejam,
Empresas que têm mais de 1.000 empregados são obrigadas a reservar pelo menos 5% das suas vagas de empregos para beneficiários da Previdência que foram reabilitados para o trabalho ou então para pessoas com deficiência. Ok, voltemos aqui para a nossa tabelinha, que durante vários vídeos nós estamos trabalhando com ela. Não, vamos falar ainda do serviço social, né? São 2 serviços. Falamos aqui da reabilitação profissional, que está no artigo 89. E o serviço social? O serviço social está aqui no artigo 88. Vamos dar uma lida aqui no artigo 88 da Lei número 8.213? Vamos lá. Compete ao serviço social esclarecer. Esse verbo aqui é muito importante. O papel do serviço social é prestar esclarecimento. A quem? Aos beneficiários da Previdência. Esclarecimento sobre o quê? Sobre os seus direitos. Quais são os direitos que ele tem? Quais são os meios pelos quais eles podem exercer esses direitos? Então, esse é o papel do serviço social. Então, compete ao serviço social esclarecer, junto aos beneficiários, seus direitos sociais e os meios de exercê-los. Então, é esse o papel do serviço social. Esclarecer, junto aos beneficiários, quais são os seus direitos e quais são os meios para exercer esses direitos. E estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição, como na dinâmica da sociedade. Aqui, o parágrafo 1º diz que será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Benefício por incapacidade temporária é, por exemplo, o auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporária. Então, o serviço social dará prioridade para quem tiver, por exemplo, recebendo auxílio-doença. Ok, então aqui falamos aqui sobre os serviços. Aqui nós já falamos sobre os fatos geradores de todos os benefícios. Já falamos também acerca da carência. Agora vamos aprender uma coisa muito importante. Vamos aprender a calcular o valor do benefício. Benefício é uma prestação pecuniária. Então agora a gente não vai mexer com serviço, porque serviço não é prestação pecuniária. Mas benefício é uma prestação pecuniária. Então, benefício, ele tem uma renda mensal, um valor mensal. E essas prestações da Previdência Social que existe hoje, todas elas são benefícios de prestações continuadas. Mensalmente, o beneficiário recebe uma prestação, uma mensalidade, né? Antigamente, tinham alguns benefícios que eram de prestação única. Era o auxílio natalidade, o auxílio funeral. Eles eram benefícios de prestação única. Não eram benefícios de prestações continuadas. Porém, esses 2 benefícios, auxílio funeral e auxílio natalidade, eles foram transferidos para a assistência social. Foi a LOAS quem fez isso, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.743. Então, atualmente, os benefícios que ficaram aqui na Previdência
são todos benefícios de prestações pecuniárias. São benefícios que são pagos mensalmente aos segurados. Então, nós vamos aprender aqui como é que se calcula essa mensalidade. Como é que se calcula a renda mensal do benefício. Nós vamos aprender principalmente como é que se calcula a renda mensal inicial. Bem, depois que a renda mensal inicial for calculada, a cada ano essa renda mensal será reajustada. Será reajustada pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Todo ano. É na mesma data do reajuste do salário mínimo. Na mesma data que o salário mínimo é reajustado, os benefícios do regime geral de previdência social também são. Agora, é na mesma data do salário mínimo, mas não é pelo mesmo índice. O índice que reajusta os benefícios da Previdência é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Já o salário mínimo tem uma metodologia de reajuste diferente. O salário mínimo é INPC. Olha, é uma informação importante aqui, merece a gente escrever aqui numa página em branco, né? Benefícios do regime geral. Benefícios do regime geral. Como é que reajusta? Está aqui, data. Qual é a data? A mesma do salário mínimo. Beleza? E índice. Qual é o índice que reajusta os benefícios do RGPS? O índice que reajusta os benefícios do RGPS é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E a periodicidade de reajuste dos benefícios do RGPS. Periodicidade anual. Reajusta uma vez no ano. E o salário mínimo? Como é que reajusta? Bem, o salário mínimo, a periodicidade também é anual. A data é no mês de janeiro. Está aqui, 1º de janeiro. 01 de janeiro. É a data que reajusta o salário mínimo. Não necessariamente assim o decreto dizendo qual é o índice, vai ser do dia 1º de janeiro. Pode até ser depois do dia 1º de janeiro, pode ser antes, pode ser em dezembro do ano anterior, agora, entrando em vigor, ou seja, tendo eficácia a partir do dia 1º de janeiro. Isso é o salário mínimo, é assim. A periodicidade do reajuste do salário mínimo, periodicidade, também é anual. Então, tem duas coisas aqui que benefício do regime geral de previdência social e salário mínimo são iguais, né? A data é a mesma. Na mesma data que o salário mínimo é reajustado, o benefício do regime geral também é. A periodicidade também é anual. Agora, o índice é diferente. O índice de reajuste do salário mínimo, como é? É INPC mais o quê? O percentual de aumento do PIB, de 2 anos atrás. De 2 anos atrás. Pronto. Exemplo. Estamos reajustando aqui o salário mínimo em 2018. Quanto é que vai ser o reajuste? INPC mais o percentual de aumento do PIB de 2016. Agora, o que aconteceu nesse ano 2018? É que em 2016 o PIB não aumentou. Pelo contrário, encolheu bem 4%. Foi um desastre total o ano de 2016. O PIB caiu
PIB é o produto interno bruto, é o resultado de tudo que o país produz durante o ano. O PIB caiu. Então, por isso que em 2018 foi só INPC. Por quê? Porque não tinha o percentual do aumento do PIB, foi negativo. Aí ficou só INPC. Agora, benefício do regime geral é só INPC mesmo. Aí não interessa se o PIB aumentou, se o PIB caiu, é só INPC. Tá legal? Meus queridos e minhas queridas, próximo vídeo a gente continua nessa conversa do Lula.